Olá, boa tarde, tudo bom com vocês, irmãos e irmãs? Mais uma vez aqui com vocês. Estou muito feliz por vocês estarem compartilhando o vídeo e aprendendo mais da palavra de Deus, aprendendo mais da palavra do Senhor Jesus. Meu nome é Ronildo Persan e você está no canal para aprender mais de Deus. Fico muito feliz com isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma passagem da Bíblia que fala de Josias, do rei Josias, e que nós possamos aprender mais com esse grande rei de Israel. A passagem está no livro de 2 Reis, capítulo 22, e diz assim a palavra de Deus. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Nós vemos na história de Josias, que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Josias olhou para o seu passado e escolheu uma pessoa, um antepassado que tinha sido valoroso na história de Israel. E encontrou Davi. E queria então ser como Davi, queria reinar como o rei Davi. Se Josias fosse olhar para o seu pai, para o seu avô, ele teria exemplos que não deveriam ser seguidos, porque o seu pai foi uma pessoa idólatra, uma pessoa que teve um reinado muito mau sobre Israel. Igualmente, o seu avô também teve um reinado muito mau sobre Israel. Se ele fosse seguir a sua parentela próxima, ele também seria uma pessoa mau, mas ele escolheu fazer diferente. Ele escolheu mudar a história e fazer algo de bom na presença de Deus. Talvez a sua história não seja das melhores, talvez o seu passado não seja do melhor. O seu pai não teve o cuidado que deveria ter com você. Os seus avós não teve o cuidado que você deveria ter com você. Mas isso não justifica as suas ações hoje. Você pode fazer algo diferente. E a partir da sua história, você escrever uma nova história para os seus futuros, para os seus filhos, para os seus netos, e mudar a história que vinha sido trazida dentro da sua família. Se Josias fosse olhar os exemplos do seu pai, fosse olhar o exemplo de seu avô, ele também iria fazer um reinado mau, ele também seria uma pessoa má. Mas, pelo contrário, ele escolheu ser diferente, ele escolheu fazer o que era correto. E dentro da história de Josias, nós vimos que ele fez grandes feitos dentro de Israel. Ele acha o livro das leis de Moisés, que o povo de Israel havia se perdido com o tempo. E aí resolveu colocar aquelas leis para todo o povo, para que eles pudessem seguir e voltar-se para a lei. Olhando para o seu reinado, ele viu a idolatria tomando conta da nação e resolveu acabar com todos aqueles ídolos, com todas aquelas imagens que estavam ali tomando conta do povo de Israel. E resolveu, então, a partir do seu reinado, fazer o que era reto aos olhos do Senhor Jesus. E Deus viu essas ações de Josias. Deus, a princípio, iria levar Israel ao juízo, mas por causa de Josias, da fé, da dedicação de Josias, Deus adiou esse juízo contra o povo de Israel. E Deus diz então para Josias que durante a sua vida ele não veria nenhum sofrimento da sua nação, porque ele tinha sido reto diante dos olhos de Deus. Isso nos leva a deduzir que nós podemos fazer diferença na nossa família, nós podemos fazer diferença para os nossos filhos. Se você faz o que é reto aos olhos do Senhor, pela tua fé, o Senhor alcança a sua
suas gerações futuras. O Senhor alcança os seus filhos, o Senhor alcança os seus netos, e pela sua fé, o Senhor dá a oportunidade deles de ter mudança, de ter uma renovação na presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Josias. Josias podia se justificar de ter tido uma vida não regrada, de falar que seu pai tinha sido mal, de falar que seu avô tinha sido mal, de ter se transformado numa vítima da circunstância. Mas ele não fez isso. Ele ergueu a cabeça e decidiu fazer diferente. O que o seu pai fez, o que o seu avô fez, o que as pessoas fizeram para você, não justifica as suas ações a partir de hoje. Você tem que tomar atitudes corretas e fazer uma mudança. E a partir de hoje, que haja essa transformação na tua vida e que os seus filhos, os seus netos tenham um bom exemplo a partir de você. Que todo esse exemplo de maldição que vinha decorrendo na tua família seja quebrado a partir de você. Se na tua família tem aí uma história de alcoolismo, tem aí uma história de drogas, tem uma história negativa, mas você pode ser o pivô para a transformação dessa história. Então, a partir de você, toda essa maldição pode ser quebrada. Se entregue a Jesus e se coloque em fazer o que é correto aos olhos de Deus. E a partir de então vai acontecer uma transformação não só sua, mas de toda a sua descendência. Às vezes as pessoas se colocam vítimas da situação e falam, porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim, eu também vou fazer da mesma forma. Ou às vezes as pessoas se colocam vítimas da circunstância, vivendo continuamente aquele sofrimento. Porque eu fui abusado, porque eu fui xingado, fui maltratado, então eu me revolto e continuo agredindo a sociedade, agredindo as pessoas daí para frente. Isso não deve ser assim. A minha atitude deve ser contrária. A minha atitude deve de buscar o que é correto, deve de fazer uma correção e traçar uma nova reta na presença de Deus. Então que nós possamos fazer como Josias. Ele escolheu alguém para ter como exemplo. Ele não escolheu o seu pai, que foi mau, ele não escolheu o seu avô, que foi mau, mas ele escolheu lá um antecedente dele, um antepassado dele, Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. E falou, eu serei como Davi. E se nós buscarmos na nossa geração alguém que seja exemplo para as nossas vidas, alguém que seja imagem para as nossas ações, se nós formos buscando, nós vamos encontrar alguém que nós podemos buscar com toda a segurança, buscar ser como Jesus, buscar fazer o que é reto aos olhos de Deus, buscar a imagem do Senhor Jesus. Nós somos limitados, sim, nós somos pecadores, sim, mas a palavra de Deus diz, seja imitadores de Deus como filhos amados. Jesus nos deu o bom exemplo, e se nós seguirmos o exemplo de Jesus, nós podemos mudar quaisquer circunstâncias da nossa vida. Fique com essa palavra hoje, que você possa refletir, e se você quer se aprofundar mais nos feitos de Josias, procura lá na Bíblia o livro de 2 Reis, capítulo 22. Grandes foram os feitos de Josias. Grandes foram as coisas que ele realizou para a obra do Senhor Jesus. Tudo aquilo que você faz para a obra de Deus, tudo aquilo que você faz em benefício das pessoas está escrito no livro da vida, o Senhor está registrando. E a palavra de Deus diz que grande é o galardão daqueles que fazem a vontade de Deus. Tudo está sendo registrado, o Senhor vê todas as coisas. Então, não se desanime, não se desespere pela circunstância. Se você está fazendo o que é correto, continue no caminho correto, na presença de Deus, que grande será a tua vitória.
Amém? Fique com essa palavra hoje. Fica com Deus, se inscreva no canal, adicione, manda esse vídeo para as mais pessoas, para que nós possamos criar aí uma família que fala da palavra de Deus e que possa juntos aprender e trilhar nesse aprendizado da palavra do Senhor Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.